Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o orgasmo feminino, orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Eu nunca pensei que ainda no ano de 2012 eu tivesse que vir a falar de novo sobre esse assunto. Isso aqui era um tema muito palpitante no início dos anos 60, quando ainda estava em vigor o pensamento psicanalítico que definia o orgasmo vaginal como sendo um orgasmo maduro da mulher que tinha se desenvolvido emocionalmente plenamente, e o orgasmo clitoriano como sendo um orgasmo imaturo de uma moça ainda que tinha que aprender muito da vida. Era um orgasmo masturbatório que era visto como uma coisa de categoria inferior, de segunda categoria. Esse modo de pensar, que vem da base psicanalítica, na verdade fundada ainda num raciocínio tudo muito voltado para o modo masculino de pensar a questão sexual, muito voltado para os primeiros psicanalistas que obviamente viveram numa época onde a mulher era mesmo vista como um ser de condição intelectual e mesmo social e obviamente sexualmente também inferior. Então o prazer vaginal aparecia como alguma coisa mais interessante, mais compatível e mais atraente para o gosto masculino, porque é obviamente uma variável que interessa e agrada mais aos homens. Mas nos anos 60 e a partir da pílula e a partir de algumas pesquisas feitas, algumas até anteriores aos anos 60 do Kinsey ainda, mas principalmente um trabalho publicado por uma jornalista que se chamava Haidt, senhora Haidt, um relatório que ficou famoso, o relatório Haidt, foi um momento em que se criou a dignidade do orgasmo clitoriano, ou seja, a ideia de que o orgasmo fisiológico natural da mulher é clitoriano, de que o orgasmo vaginal é um orgasmo adquirido, quer dizer, faz parte de um processo quase que de aprendizado e de um aprendizado que não obrigatoriamente acontece e não tem relação direta com a maturidade, não tem, e na verdade a vagina foi cada vez mais sendo vista como um órgão essencialmente reprodutor e não de prazer sexual. A vagina é um órgão por onde tem que passar um feto, uma cabeça de feto de 15 centímetros de diâmetro. Evidentemente, se fosse uma área de alta inervação, teria uma dor insuportável, seria uma dor insuportável a dor no parto. Então, o que acabou acontecendo foi uma visão vamos dizer, mais anatômica, na qual ficou muito claro que o clitóris corresponde do ponto de vista embrionário, ao equivalente à cabeça, a glândula, que é a cabeça do pênis masculino, ou seja, área de grande inervação e de grande sensibilidade erótica. E o orgasmo clitoriano ganhou a dignidade idêntica à do vaginal, ou seja, apesar disso, sempre nos casais ficava um pouco à vontade de que a mulher desenvolvesse o orgasmo vaginal, porque existia e existe até hoje um pouco um sonho que é meio romântico relacionado com a ideia de que o bacana é que o orgasmo fosse simultâneo. Então, para o homem e a mulher terem um orgasmo ou prazer simultâneo, ele teria que ser vaginal, porque senão aconteceria aquilo que é o usual nos casais, do homem primeiro estimular a mulher até ela ter orgasmo através da estimulação do clitóris, para depois ele penetrar e aí ele ter o seu prazer. Esta sempre foi a forma tradicional com que os casais resolviam uma coisa que parecia problemática. Imagina que nos anos 60 a mulher que tinha dificuldade de orgasmo vaginal, que corresponde, portanto, a mais ou menos 60% das mulheres, porque só 40% desenvolvem ou aprendem a desenvolver o orgasmo vaginal, eram tratadas como mulheres frígidas. Frigidez era incapacidade de ter orgasmo vaginal, não era um sinal de incapacidade orgástica, era orgasmo vaginal, quer dizer, o orgasmo clitoriano era visto como uma coisa de segunda categoria, imatura, infantil e que era próprio da atividade masturbatória e não da troca de carícias entre adultos. Isso foi se esvaindo depois do relatório Haidt, ganhou, o orgasmo clitoriano ganhou uma dignidade legal, passou a ser uma coisa vista com naturalidade, que os casais pudessem se satisfazer um por vez e não os dois simultaneamente. Foi um momento em que a questão da prática sexual foi melhorando muito. Só que isto, mais recentemente, experimentou uma reversão totalmente inesperada.
que ela, na minha opinião, se deve mais do que tudo à influência da indústria pornográfica. Então, por causa da indústria, de novo começaram a fazer uma espécie de propaganda do orgasmo vaginal. Então, nos filmes eróticos, onde naturalmente é tudo mais ou menos falso, é tudo representação, as mulheres têm grandes gozos vaginais, algumas inclusive com grande gozo anal, e as mulheres então passaram a achar que o orgasmo legal voltava a ser o orgasmo vaginal, coisa que a maior parte delas não consegue obter na vida real. Então ficou uma decepção, uma frustração, uma busca de um prazer que não acontece e uma sensação de frustração. O que muitas mulheres começaram a fazer, e também mais até do que faziam no passado, que era uma raridade, é que começaram a fingir orgasmo. Fingir orgasmo até está em concordância com a própria manifestação da indústria pornográfica, porque na indústria, naqueles filmes que se assiste, é tudo fingimento mesmo. Mas essa ideia de fingir orgasmo na vida real é uma coisa muito triste, porque é um retrocesso, né, muito grave, na minha opinião, parecido com o retrocesso que tem acontecido também com alguns homens, que de repente voltaram a se preocupar com o tamanho do pênis, coisa que também tinha desaparecido. Quer dizer, os homens já estavam tranquilos com o fato de que o tamanho do pênis não era relevante para fins do prazer erótico, não era por aí que se media a virilidade nem a competência sexual. E de repente, por causa da indústria outra vez, onde o pênis maior talvez seja mais fotogênico, mais prático para fazer as filmagens, os homens voltaram a se preocupar com isso. Então a indústria, de um jeito ou de outro, tem representado um retrocesso. A grande verdade é que o orgasmo clitoriano é digno, igualzinho em qualidade e talvez até mais intenso do que o orgasmo vaginal, contra o qual ninguém tem nada contra, mas é uma aquisição que algumas mulheres conseguem ter, outras não, e não é relevante. E o pênis, definitivamente, quando grande demais, ele costuma mais do que tudo machucar, e portanto também não é algo que deveria prejudicar a qualidade da autoestima masculina, como anda prejudicando ultimamente. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube, e se você gosta e quer acompanhar, inscreva-se, você vai receber todas as informações a respeito das novas gravações. Até lá!